Olá, vamos falar sobre os sistemas processuais penais, né? Que são três os sistemas processuais penais. O sistema inquisitivo, o acusatório e o misto. Vamos lá. O sistema inquisitivo tem por principal característica a seguinte: o próprio juiz faz a acusação e ele mesmo julga. Essa é a principal característica do sistema inquisitivo. O órgão acusador é o mesmo órgão julgador. Ok? É a principal característica, mas tem outras características, né? Nos sistemas inquisitivos mais exacerbados, que existiam antes do iluminismo, a defesa também era feita pelo juiz. Vamos dizer assim, o réu não tinha direito de defesa, ok? O réu não é objeto de... ele não é sujeito de direitos, ele é objeto de investigação. Então, nesses sistemas inquisitivos mais rigorosos, o juiz ficava com as três funções, né? Ele acusava, ele defendia e ele julgava. Evidente que isso fere a nossa Constituição, né? Que exige um juiz imparcial. No sistema inquisitivo, o processo, ele, em regra, é sigiloso. Tá? Em regra, a publicidade é a exceção, em regra é sigiloso. É outra característica. Mas uma característica do sistema inquisitivo é que ele é escrito, não tem atos orais, ele é totalmente escrito. Ok? E por fim, uma outra característica, o juiz, ele produz as provas, ele que determina as provas de ofício no sistema inquisitivo. Ok? Antes da Constituição de 1988, nós tínhamos um resquício de sistema inquisitivo aqui. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos um processo inquisitivo que era o chamado processo judicial liforme. Judicial liforme. O que era esse processo judicial liforme? Era o seguinte: nas contravenções penais e nos homicídios e lesões culposos de trânsito, o juiz, ele formulava a acusação. Ele baixava a portaria, formulando a acusação. Ele ou o delegado também podia. O juiz, a autoridade policial também podia baixar uma portaria. E o próprio juiz julgava. Então veja, o juiz baixava a portaria, formulando a acusação, e ele mesmo julgava. Esse procedimento judicialiforme não foi recepcionado pela Constituição de 88. A Constituição, no artigo 129, inciso 1, diz: a ação penal pública, é o Ministério Público que é o titular da ação penal pública. E a ação penal privada é a vítima, o seu representante. Em suma, o juiz não pode mais formular a ação penal, né? Que nesse sistema judicialiforme, o próprio juiz formulava a ação penal e ele mesmo julgava. Era um processo inquisitivo que existia no direito brasileiro, mas que não foi recepcionado pela Constituição de 88. O outro sistema é o sistema acusatório, que é o sistema das liberdades, que é um sistema recomendado, é um sistema típico dos estados democráticos de direito. Daí separa as três funções. Tem o órgão acusador, tem o órgão da defesa e tem o órgão julgador. Então, quem acusa é um órgão, quem julga é outro órgão. Ok? Então aí nós temos o juiz imparcial, aquele juiz que se mantém equidistante das partes. Ok? O sistema acusatório, ele tem as seguintes características, além dessa, né? Tem o contraditório, ampla defesa, isonomia das partes. Ok? Uma outra característica é que o processo, em regra, é público no sistema acusatório, né? O sistema acusatório tem essas outras características. O processo é público. Outra característica do sistema acusatório público é que os atos são orais, são predominantemente orais ou verbais. Outra característica é que o juiz não pode produzir provas de ofício. O juiz não pode produzir provas de ofício no sistema acusatório puro. Bom, então aí a gente já nota que o sistema brasileiro, ele é acusatório, mas impuro. Ele é impuro, porque no sistema brasileiro o juiz pode produzir provas de ofício, o Código de Processo Penal autoriza que ele produza provas de ofício, que ele determine provas, e é um sistema onde há muitos atos escritos ainda, né? No sistema acusatório puro é tudo oral. No sistema brasileiro tem muitos atos escritos, por isso que é um sistema acusatório, mas impuro. E nós temos o sistema misto. O sistema misto, ele tem duas fases, a fase inquisitiva e a fase acusatória. A fase inquisitiva, por sua vez, tem duas fases. A fase inquisitiva
É aquela fase que não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem acusação ainda. Não tem contraditório, não tem defesa, não tem uma acusação formal. A fase inquisitiva, nós temos uma investigação preliminar, que é feita pela polícia, que investiga a autoria, a materialidade. E tem a fase inquisitiva da instrução preparatória. Instrução preparatória é a coleta de provas. A coleta de provas é feita por um juiz ou por um órgão do Ministério Público, conforme o país, né? Então, mas sem o contraditório, ok? O próprio órgão que vai formular a acusação, o órgão que formula a acusação, ele vai coletar as provas, mas sem direito de defesa, ok? Daí ele coletou todas as provas, ouviu testemunhas, sem direito de defesa, daí entra na segunda fase, que é a fase acusatória. Nessa fase acusatória, ele vai oferecer a acusação, no caso a denúncia, né? Nessa fase acusatória existe o contraditório, existe a ampla defesa e o julgamento é feito por um juiz imparcial. Tem o contraditório, a ampla defesa e o julgamento é feito por um juiz imparcial, ok? Bom, o sistema adotado no Brasil é o sistema acusatório impuro ou é o sistema misto? Bom, evidente que não é o sistema inquisitivo, evidente que não é, mas também não é o acusatório puro, porque no acusatório puro o juiz não pode produzir provas. No acusatório puro, os atos são praticamente todos orais. Então o sistema brasileiro, o juiz pode produzir provas, está cheio de atos escritos. Então o sistema brasileiro não é o acusatório puro. A discussão é se seria o sistema misto ou acusatório impuro. Uma primeira corrente entende que é o sistema misto, porque como existe a fase do inquérito policial, onde não há o contraditório, e daí tem a fase da acusação, a fase judicial, onde existe o contraditório. Então há uma corrente que entende que seria o sistema misto. Bom, na minha modesta opinião, é o sistema adotado no Brasil, é o sistema acusatório impuro. Não é propriamente o sistema misto, mas sim o acusatório impuro. Bom, qual a diferença então entre o sistema misto e o sistema acusatório impuro? A diferença é a seguinte: no sistema misto, as provas são colhidas sem um contraditório real. No sistema misto, a prova é colhida pelo órgão acusador sem contraditório real, sem a participação da defesa. A defesa vai ter um contraditório diferido, um contraditório postergado, posterior. Contraditório postergado é o direito de impugnar as provas. Contraditório real é o direito de participar das provas. O contraditório diferido é o direito de impugnar as provas. Então, no sistema misto não existe o contraditório real, existe o contraditório diferido, direito de se manifestar sobre as provas, de impugnar as provas. Já no sistema brasileiro, o réu participa das provas, é o contraditório real. Esse contraditório diferido é uma exceção no direito brasileiro. Para algumas provas, por exemplo, prova pericial, interceptação telefônica, o contraditório diferido é uma exceção no direito brasileiro. No direito brasileiro vigora o contraditório real. O réu tem o direito de participar das provas. Então, é uma primeira diferença. No sistema misto, o contraditório é diferido. No sistema real, no sistema brasileiro, o contraditório é real. Uma outra diferença, no sistema misto, o réu pode ser condenado com base nas provas produzidas no processo inquisitivo, na fase inquisitiva. Ele pode ser condenado com base naquelas provas produzidas exclusivamente na fase inquisitiva. No sistema brasileiro, o réu não pode ser condenado com base nas provas produzidas na fase inquisitiva. Ele não pode ser condenado com base exclusivamente nessas provas. Artigo 155 do Código de Processo Penal. Por tudo isso, me parece que o sistema brasileiro é um sistema acusatório, impuro, não é o sistema misto. Por essas duas razões, né? As provas são colhidas sob contraditório real, isto é, com a participação do réu, e não se pode condenar com provas produzidas exclusivamente na fase inquisitiva. Ok? Tá dada a dica então aí para vocês. Você que está estudando para concurso, nada de desânimo. Você pode, você é capaz, basta você querer, basta você acreditar, basta você estudar corretamente. Se você estudar corretamente, você vai conseguir ser aprovado. Aqui no curso FMB, a nossa proposta é
aulas em linguagem simples, linguagem de fácil acesso, aulas, apostilas, numa linguagem simples e o conteúdo amplo. A ideia é abordar com profundidade, mas em linguagem simples. Essa é a ideia. Vamos fazer uma abordagem profunda, mas numa linguagem simples, uma linguagem de fácil compreensão. Temos aqui excelentes cursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado de polícia. Temos excelente curso para exame da OAB, procuradorias de município, cartório e para outras carreiras também fora do direito, como carreiras fiscais, analistas também. Em suma, o papel do curso FMB é encurtar o caminho para você. O caminho se torna mais fácil. Você só vai passar no concurso quando você passar a gostar de estudar. Então, o nosso papel aqui é fazer com que o aluno passe a gostar de estudar. Porque quando você gosta, você estuda. As pessoas só costumam fazer aquilo que gostam. Se você passa a gostar de estudar, você vai estudar bastante. Então, aqui as aulas são tranquilas, o nosso material é extremamente didático, então você vai passar a gostar de estudar. E com isso você vai ser aprovado. Temos aqui cursos pela internet, apostilados por DVD, temos também excelentes pós-graduações. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos!